Mãe, se vira! O problema não é meu que você está doente. Foi o que a minha própria filha disse antes de desligar na minha cara. Eu olhei para o meu celular, segurando o bilhete premiado da loteria de 333 milhões de reais, e sorri. Amanda tinha acabado de falhar no teste mais importante da vida dela, e ela nem imaginava. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo. Você provavelmente está se perguntando como uma avó de 67 anos, aqui do Rio de Janeiro, acabou com uma fortuna desse tamanho, testando os próprios filhos como se fosse um conto de fadas perverso. Bem, deixe-me levar você de volta para onde tudo começou, 3 semanas atrás, em uma manhã de terça-feira que mudou tudo. Meu nome é Sandra Oliveira e eu jogo nos mesmos números da loteria há 15 anos. O aniversário do meu falecido marido, nosso aniversário de casamento e o dia em que meu neto João nasceu. Chame de sentimentalismo, chame de tolice, mas esses números significavam algo para mim. Francisco, meu vizinho, sempre brincava que eu estava jogando fora o dinheiro do cafezinho. Sandra, a chance de ganhar na Mega Sena é menor do que a de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Ele dizia toda semana enquanto eu caminhava até a venda do seu Zé. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Eu estava tomando meu café da manhã, assistindo ao noticiário, quando anunciaram os números da Mega Sena. Eu não estava prestando muita atenção até ouvir o primeiro número. 14, depois 23, depois 31. Minha mão começou a tremer enquanto eu pegava meu bilhete, que estava preso com um ímã na geladeira. Todos os 6 números batiam perfeitamente. 333 milhões de reais. Depois dos impostos, ainda mais de 200 milhões. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Meu primeiro instinto foi ligar para o Ricardo, meu filho. Depois para a Amanda, minha filha. Depois para o pequeno João. Bem, não tão pequeno mais, aos 20 anos. Eu queria compartilhar esse milagre com as pessoas que eu mais amava, mas algo me segurou. Talvez tenha sido a lembrança do último Natal, quando Amanda fez aquele comentário sobre finalmente receber uma herança decente quando a velha bater as botas. Talvez tenham sido as dicas constantes do Ricardo para eu me mudar para um lugar menor, porque a casa era grande demais para uma pessoa só. Ou talvez tenha sido pura intuição, mas eu decidi esperar. Por 3 semanas, eu guardei o segredo. Encontrei-me com advogados, consultores financeiros, criei fundos de investimento, planejei tudo cuidadosamente e então decidi conduzir um pequeno experimento. Se meus filhos realmente me amassem, eles me ajudariam quando eu mais precisasse, certo? Mesmo que pensassem que eu não tinha nada para dar em troca. O teste era simples. Eu ligaria para cada um dos meus filhos, diria que precisava de ajuda com dinheiro para meus remédios do coração e veria o que acontecia. A história dos remédios não era totalmente falsa. Eu tomo pílulas para o coração e elas são caras. Mas com a minha nova fortuna, dinheiro não era mais um problema. O amor, no entanto, estava prestes a se tornar um. Mas aquela ligação com a Amanda nem foi a pior parte do meu teste. A resposta do Ricardo foi, de alguma forma, ainda mais esmagadora do que a da irmã dele. Quando liguei para ele com a mesma história sobre precisar de ajuda com os custos dos medicamentos, ele nem me deixou terminar de explicar. Mãe, eu não posso continuar incentivando esse tipo de comportamento, ele disse, usando aquele tom arrogante que ele aperfeiçoou desde que virou gerente de banco. Você precisa aprender a viver com o que tem. Incentivando esse comportamento? Eu quase ri. A mulher que o criou junto com a irmã, sozinha, depois que o pai deles morreu, que trabalhou em turnos duplos na lanchonete para pagar a faculdade deles, estava recebendo uma lição sobre gestão financeira de um homem cujos empréstimos estudantis eu paguei silenciosamente há 5 anos. Ricardo, não estou pedindo muito, apenas o suficiente para cobrir meus remédios até minha aposentadoria do INSS chegar.
Mantive minha voz firme, embora por dentro eu já estivesse de luto pelo filho que pensei conhecer. Olha, mãe, é exatamente sobre isso que eu e a Amanda estávamos conversando. Você está envelhecendo e talvez seja a hora de considerar algumas mudanças. Você já pesquisou aquelas casas de repouso que mencionamos? Eles cuidam de todos os seus remédios, refeições, tudo. Eu e a Amanda estávamos conversando, então meus filhos estavam discutindo meu futuro pelas minhas costas. Que atenciosos da parte deles. Vou pensar sobre isso, eu disse, embora já tivesse ouvido o suficiente. Mas Ricardo não tinha terminado de dar sua lição. E mãe, vou ter que bloquear seu número por um tempo. A Amanda acha que estamos sendo moles demais, e talvez ela esteja certa. Às vezes, um pouco de amor bruto é o que as pessoas precisam para encarar a realidade. A linha ficou muda. Meu próprio filho tinha acabado de me bloquear, em vez de ajudar com uma receita. Eu me sentei na minha cozinha, a mesma cozinha onde eu tinha feito curativos nos joelhos ralados do Ricardo e o ajudado com o dever de casa, onde eu tinha comemorado as boas notas da Amanda e a consolado durante o divórcio dela. O bilhete de loteria ainda estava na minha geladeira, valendo mais do que todo este bairro, e meus próprios filhos queriam me mandar para uma casa de repouso em vez de ajudar com os remédios. Mas o João, meu neto João, sempre foi diferente. Ele era filho da Amanda, mas de alguma forma não tinha herdado nada do egoísmo dela. Ele era quem ligava só para saber como eu estava, quem se lembrava do meu aniversário sem os lembretes do Facebook, quem ainda me abraçava forte quando me visitava. Com certeza ele passaria neste teste. Disquei o número dele com os dedos trêmulos. Ele atendeu no segundo toque e eu podia ouvir o barulho da rua ao fundo. Vó Sandra, tudo bem? A voz dele era calorosa, genuinamente feliz em me ouvir. João, meu querido, detesto te incomodar, mas estou numa situação um pouco complicada. Expliquei a mesma história sobre precisar de ajuda, com os custos dos remédios. Houve uma pausa e meu coração começou a afundar. Então ele disse as palavras que mudaram tudo. Quanto você precisa? Eu tenho uns R$2.000 guardados e posso ir até aí neste fim de semana. Você está bem? Precisa que eu te leve ao médico? R$2.000. Era provavelmente cada centavo que ele tinha economizado do seu trabalho de meio período na livraria da faculdade. Ele estava me oferecendo todo o seu fundo de emergência sem hesitar e queria dirigir mais de 600 quilômetros só para ver como eu estava. Oh, meu anjo, eu não poderia aceitar seu dinheiro, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Vó, você nunca me pediu nada, nunca. Se você precisa de ajuda, eu estou indo, sem discussões. Depois que desliguei, eu sabia o que tinha que fazer. João tinha passado no teste com louvor, mas a mãe e o tio dele, eles estavam prestes a aprender uma lição muito cara sobre lealdade familiar. Naquele fim de semana, comprei um carro novo para o João. Você deveria ter visto a cara da Amanda quando ela parou na minha garagem no domingo à tarde e viu o Honda Civic prata novinho em folha estacionado ao lado do meu velho Toyota. João estava lavando o carro na garagem, sorrindo de orelha a orelha. De quem é esse carro? Amanda perguntou, saindo da Mercedes dela, que eu sabia muito bem que estava com as parcelas atrasadas. É meu! João gritou, largando a esponja para vir me dar um abraço. Mãe, a vovó me deu de presente. Dá para acreditar? Eu observei o rosto da Amanda passar por confusão, suspeita e, finalmente, raiva. Seu cabelo loiro perfeitamente arrumado não se movia com o vento. O laquê faz dessas coisas. Mãe, podemos conversar? A voz da Amanda estava tensa. Lá dentro, agora. Ricardo chegou bem na hora em que estávamos entrando e eu pude vê-lo absorvendo a cena. Seu rosto passou pela mesma jornada emocional da irmã. Nós nos reunimos na minha sala de estar, a mesma sala onde Ricardo e Amanda brincavam com seus brinquedos há 30 anos. Amanda sentou-se na beirada do meu sofá, como se tivesse medo de que ele pudesse contaminar seu vestido de grife.
De onde você tirou o dinheiro para um carro? Ricardo exigiu, tendo entrado sem bater. Semana passada você estava nos ligando, implorando por ajuda com remédios. Eu estava implorando? Inclinei a cabeça, genuinamente curiosa com a escolha de palavras dele. Pensei que estava pedindo ajuda aos meus filhos, boba que eu sou. Não brinque, mãe, Amanda retrucou. Quanto custou esse carro? 100 mil? 120? De onde veio esse dinheiro? Eu me acomodei na minha poltrona favorita, aquela que o pai deles me deu no nosso 20º aniversário. Bem, decidi não comprar meus remédios do coração este mês. Aparentemente, carros para netos amorosos são mais importantes do que manter este velho coração batendo. Amanda ofegou. Mãe, isso é loucura. Você não pode parar de tomar seus remédios. Oh, agora você está preocupada com a minha saúde? Que atencioso! Mantive minha voz doce, mas pude ver Ricardo percebendo meu sarcasmo. Isso é insano, Ricardo murmurou, passando as mãos pelo cabelo ralo. João, vem aqui. Meu neto apareceu na porta, ainda radiante. Aos 20 anos ele tinha os olhos escuros da mãe, mas felizmente não o coração egoísta dela. João, você não pode aceitar este carro, disse Ricardo com firmeza. Sua avó claramente não está pensando direito. Ela parou de tomar os remédios para te comprar um carro. Isso não é amor, é doença mental. Tio Ricardo, do que você está falando? João parecia genuinamente confuso. A vovó está ótima. Tivemos uma ótima conversa ontem sobre a faculdade, meu trabalho, tudo. Ela é mais esperta que todos nós juntos. Filho, sua avó nos ligou na semana passada implorando por dinheiro. Amanda interveio. Agora, de repente, ela tem 120 mil reais para um carro. Algo não está batendo. A expressão de João mudou e eu pude vê-lo juntando as peças. Esse menino era esperto. Bolsa de estudos na UFRJ, estudando administração. Ele olhou para a mãe, depois para o tio, e eu vi a compreensão surgir em seus olhos. Você ligou para eles pedindo ajuda? Ele me perguntou baixinho. Liguei. Eu disse a eles que precisava de ajuda com os custos dos meus remédios. E o que eles disseram? Ricardo e Amanda de repente acharam o tapete muito interessante. O silêncio se estendeu até que João o preencheu. Eles disseram não foi? Minha própria mãe e meu tio se recusaram a te ajudar com remédios, que você precisa para viver. Agora, João, não é tão simples, começou Ricardo. Mas João levantou a mão. Mas quando eu me ofereci para ajudar, você me comprou um carro em vez disso. A voz de João era suave, cheia de admiração. Isso tudo foi um teste, não foi, vovó? Menino esperto. Mas sua mãe e seu tio estavam prestes a ficar muito mais espertos também. Um teste? A voz de Amanda subiu para um tom que provavelmente os cães acharam doloroso. Você está me dizendo seriamente que tudo isso foi algum esquema elaborado? Eu olhei para esta mulher a quem dei a luz, com seu cabelo perfeitamente penteado e sua bolsa de grife que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Esquema é uma palavra tão feia, Amanda. Prefiro pensar nisso como uma avaliação de caráter. Ricardo começou a andar de um lado para o outro, o que ele fazia desde pequeno quando estava chateado. Isso é manipulação, mãe. Pura e simples manipulação. É manipulação quando alguém lhe mostra suas verdadeiras cores? Perguntei, mantendo a voz calma. Eu fiz um simples pedido de ajuda. João imediatamente ofereceu tudo o que tinha e queria dirigir 600 quilômetros para ver como eu estava. Você, Ricardo, me deu uma lição sobre incentivar comportamento e bloqueou meu número. Amanda me disse que o problema não era dela. Essas foram as escolhas de vocês, não as minhas. Tínhamos preocupações válidas, protestou Ricardo. Você tem passado por dificuldades financeiras, tomando decisões ruins. Tenho? Levantei-me e fui até minha escrivaninha, pegando uma pasta que havia preparado para este momento. Vamos falar sobre decisões financeiras ruins. Ricardo, lembra quando você comprou aquela moto há 2 anos? Aquela que você não podia pagar?
Quem pagou silenciosamente a dívida do seu cartão de crédito para que você pudesse obter o financiamento? O rosto de Ricardo ficou pálido. Amanda virou-se para encarar o irmão. E Amanda, aquele retiro de spa que você fez depois do seu divórcio, quando você estava se reerguendo? Quem você acha que cobriu seu aluguel por 3 meses enquanto você se encontrava? Como você... Amanda começou e depois parou. Eu sei de tudo. Cada empréstimo de emergência que vocês nunca pagaram de volta. Cada favor que esqueceram de reconhecer. Cada vez que vocês aceitaram minha ajuda como garantida, enquanto planejavam o que herdariam quando eu me fosse. Sentei-me novamente, maravilhada com a calma que sentia. Vocês realmente acharam que eu ia passar meus últimos anos sendo tratada como um caixa eletrônico conveniente pelos meus próprios filhos? João estava olhando para a mãe e o tio como se nunca os tivesse visto antes. Vocês têm pegado o dinheiro da vovó enquanto reclamavam de suas finanças para mim? Enquanto me diziam que não podiam ajudar com meus livros da faculdade porque o dinheiro estava curto? Isso é diferente, disse Amanda fracamente. Como é diferente? Nós somos adultos com responsabilidades. Você é um estudante universitário. João balançou a cabeça em desgosto. Não, mãe. Eu sou um estudante universitário com um emprego de meio período e uma avó que me ensinou o valor de trabalhar pelo que se quer, ao contrário de algumas pessoas. Amanda estava chorando agora, mas eu suspeitava que eram lágrimas de frustração, não de remorso. Mãe, peço desculpas se parecemos ingratos, mas você tem que entender nossa posição. Eu sou mãe solteira. Ricardo tem suas próprias despesas. Vocês têm gostos de luxo com um orçamento apertado, eu disse simplesmente. E ambos têm complementado sua renda com a minha generosidade por anos, enquanto me tratam como um fardo. E agora? Perguntou Ricardo com a voz amarga. Você vai nos cortar? Escolher o João em vez de seus próprios filhos? Estou escolhendo a bondade em vez do direito adquirido. João nunca me pediu nada. No entanto, quando precisei de ajuda, ele ofereceu tudo. Vocês dois pediram muito, mas não ofereceram nada em troca. A sala ficou em silêncio, exceto pelos fungados de Amanda. Finalmente, João falou. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Sua voz era cuidadosa, como se estivesse manuseando algo frágil. Claro, meu querido. Quão rica você está exatamente? E foi aí que decidi que era a hora da segunda fase do meu plano. Eu sorri para o meu neto, este jovem que se provou digno de confiança quando sua própria mãe e tio falharam espetacularmente. João, o que você diria se eu te contasse que sua querida e velha avó ganhou na loteria há 3 semanas? Ele piscou. Eu diria que isso explica o carro. Ricardo bufou. Mãe, seja séria. Quanto você pode ter ganhado? Alguns milhares? Talvez 10 mil reais? Tente de novo. Amanda parou de chorar, de repente muito interessada em nossa conversa. O que você quer dizer com tente de novo? Voltei para a minha geladeira e retornei com o bilhete da loteria. Aquele que estava pendurado lá por 3 semanas, como um pedaço de papel perfeitamente comum. Entreguei-o a João. Leia os números, meu bem. João olhou para o bilhete, depois para mim e de volta para o bilhete. Seu rosto ficou completamente branco. Vovó, este é... Os números vencedores do prêmio da Mega Sena de 3 semanas atrás. Completei suavemente. 333 milhões de reais. Ricardo avançou para pegar o bilhete, mas João o puxou de volta. Tio Ricardo, não. Deixe-me ver isso, exigiu Amanda, mas levantei a mão. O bilhete é apenas uma lembrança agora. O dinheiro já foi resgatado, investido e colocado em fundos de investimento. Acomodei-me de volta na minha cadeira, apreciando o olhar de puro choque em seus rostos. Acontece que, quando você vale mais de 200 milhões de reais depois dos impostos, um carro de 120 mil é basicamente troco. O silêncio que se seguiu foi magnífico. A boca de Ricardo abria e fechava como um peixe fora d'água. Amanda passou do pálido para o vermelho e para o pálido novamente.
200 milhões! Ricardo finalmente sussurrou. Mais ou menos alguns milhões em retornos de investimento esta semana. Não pude evitar a satisfação em minha voz. Incrível como o mercado responde quando você tem esse tipo de capital para trabalhar. Amanda encontrou sua voz primeiro. Mãe, nós não tínhamos ideia. Quando você ligou pedindo ajuda, se nós soubéssemos... Se vocês soubessem que eu era rica, vocês teriam me ajudado? Balancei a cabeça. Amanda, você se ouve? Você teria ajudado sua mãe se soubesse que haveria algo para você nisso? Não foi isso que eu quis dizer. Ela recuou rapidamente. Não foi? Virei-me para Ricardo. Filho, deixe-me perguntar uma coisa. Se eu ainda estivesse vivendo com minha pequena aposentadoria e precisasse de ajuda com os remédios, você me ajudaria? A pausa de Ricardo me disse tudo o que eu precisava saber. Entendo. Levantei-me, de repente me sentindo muito cansada. Bem, acho que esta conversa foi esclarecedora para todos. Mãe, espere, disse Amanda desesperadamente. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos descobrir como seguir em frente como uma família. Nós? Levantei uma sobrancelha. Amanda, há 20 minutos, você desligou na minha cara quando precisei de ajuda. Ricardo bloqueou meu número. Agora vocês querem falar sobre família? João ainda estava olhando para o bilhete da loteria como se ele pudesse desaparecer. Vovó, eu não posso aceitar este carro. Quer dizer, isso é demais. E era exatamente por isso que este jovem estava prestes a se tornar meu único herdeiro. Mas Ricardo e Amanda estavam prestes a descobrir o quão cara a ganância deles havia se tornado. João, meu querido, você me ofereceu tudo o que tinha quando pensou que eu precisava de ajuda. Eu disse, estendendo a mão para apertar a dele. Esse carro não é caridade. É um presente de agradecimento de alguém que finalmente pode se dar ao luxo de dizer obrigado apropriadamente. Ricardo havia passado do choque para o que eu só poderia descrever como desespero. Mãe, eu sei que lidamos com isso errado, mas somos família. Podemos superar isso. Podemos? Olhei para ele firmemente. Ricardo, nas 3 semanas desde que ganhei este dinheiro, quantas vezes você ligou só para saber como eu estava? Quantas vezes a Amanda... Eles trocaram olhares. Estivemos ocupados, disse Amanda fracamente. Mas o João me ligou 2 vezes esta semana, só para conversar, para me contar sobre suas aulas, perguntar sobre meu jardim, ver se eu precisava de alguma coisa. Virei-me para meu neto. E quando eu disse que precisava de ajuda, o que você fez? Eu me ofereci para vir imediatamente, disse João, baixinho. Com seus últimos R$2.000, acrescentei. Enquanto isso, sua mãe e seu tio, a quem ajudei financeiramente por anos, me disseram para me virar e sugeriram me colocar em uma casa de repouso. Ricardo passou as mãos pelo cabelo novamente. Ok, sim. Cometemos erros, mas você tem que entender a posição em que estávamos. O dinheiro tem estado apertado para nós 2. Amanda está lidando com a maternidade solo. Eu tenho minhas próprias contas. Ricardo, minha voz era afiada o suficiente para cortar vidro. Pare, apenas pare. Fui até minha escrivaninha e peguei uma pasta de manila grossa. Vocês querem saber o que eu fiz durante estas 3 semanas, enquanto planejava meu pequeno teste? Contratei um detetive particular. Amanda ficou branca como papel. Ricardo deu um passo para trás. Eu queria saber exatamente como meus filhos estavam gastando dinheiro enquanto alegavam estar com dificuldades. Abri a pasta. Ricardo, a parcela da sua moto é de R$2.000 por mês. Amanda, suas visitas ao spa custam em média R$1.500 por mês. Entre os 2, vocês gastaram R$4.000 em restaurantes no mês passado. Você nos investigou? A voz de Ricardo falhou. Eu investiguei minha situação financeira. Veja, quando você vale esse tipo de dinheiro, você quer ter certeza de que seus ativos estão protegidos de pessoas que podem se aproveitar de sua generosidade. Sorri docemente. O relatório do detetive foi bastante completo.
João olhava de um lado para o outro entre a mãe e o tio, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. O que o detetive descobriu? Bem, sua mãe e seu tio têm vivido muito além de suas posses por anos. As roupas de grife, os hobbies caros, as compras de luxo, tudo financiado por cartões de crédito e resgates ocasionais da querida mamãe. Peguei uma planilha. Nos últimos 5 anos, eu dei ou emprestei a sua mãe e seu tio um total de R$300 mil. Nenhum centavo foi pago de volta. Nós teríamos pago de volta, protestou Amanda. Com que dinheiro? Vocês dois mal estão conseguindo pagar as faturas mínimas como está? Fechei a pasta. Mas aqui está a parte interessante. O detetive também investigou outra coisa para mim. Ricardo estava agarrando as costas do sofá com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O que mais? Suas discussões sobre minha herança. Aparentemente, vocês dois têm sido bastante vocais em reuniões de família sobre quanto esta casa poderia valer, como minha apólice de seguro de vida ajudaria com suas situações financeiras e como seria um alívio quando eu finalmente... Qual foi a frase da Amanda? Deixasse de ser um fardo e os tornasse ricos. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o velho relógio de pêndulo tic-taqueando no corredor. João levantou-se lentamente. Você disse isso sobre a vovó, mãe? Como você pôde? Mas eu ainda não tinha terminado. A verdadeira revelação estava apenas começando. O detetive também descobriu que Ricardo tem dito às pessoas que estou desenvolvendo demência. Continuei, observando o rosto do meu filho desmoronar. Aparentemente, você tem preparado o terreno para contestar minha competência mental, caso eu resolvesse mudar meu testamento. João virou-se para encarar o tio. Tio Ricardo, por favor, me diga que isso não é verdade. O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Ah, mas fica melhor, eu disse, pegando outro documento. Amanda, você tem pesquisado leis de curatela, não por preocupação com o meu bem-estar, mas porque descobriu que se eu for declarada incapaz, você e Ricardo poderiam potencialmente obter o controle dos meus bens como meus familiares mais próximos. O rosto de Amanda passou do vermelho para o cinza. Mãe, eu nunca... Isso não é... Poupe-me, querida. Eu tenho provas documentadas. Levantei meu telefone. Incrível o que a tecnologia pode fazer hoje em dia. O detetive reuniu um arquivo bastante abrangente sobre vocês dois. Você mandou nos seguir? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Eu documentei o comportamento dos meus filhos em relação à sua mãe idosa. Sim, incluindo a conversa em que vocês dois discutiram como suas vidas seriam mais fáceis se eu tivesse um derrame ou um ataque cardíaco. Coloquei o telefone na mesa suavemente. Isso foi particularmente esclarecedor. João sentou-se pesadamente na cadeira à minha frente. Acho que vou passar mal. Não se preocupe, meu querido. A boa notícia é que sua herança está segura. Sorri para ele. A má notícia para sua mãe e seu tio é que tomei medidas para me proteger e proteger meus bens de quaisquer futuras tentativas de manipulação. Ricardo encontrou sua voz. Que tipo de medidas? Bem, primeiro, fui examinada minuciosamente por 3 médicos diferentes e um psiquiatra. Todos me declararam completamente competente mentalmente. Esses relatórios estão arquivados com meus advogados, juntamente com depoimentos detalhados em vídeo sobre meu processo de tomada de decisão. Eu estava bastante orgulhosa da minha meticulosidade. Segundo, reestruturei todo o meu patrimônio. João é agora meu único herdeiro. Amanda soltou um som como o de um animal ferido. E terceiro, continuei, apreciando o horror deles, decidi me divertir um pouco com minha nova riqueza. Ricardo, Amanda, vocês dois vão experimentar em primeira mão o que é perder tudo. O que você quer dizer? Perguntou Amanda, embora eu pudesse ver que ela já suspeitava. Seus credores receberam algumas ligações muito interessantes esta manhã.
A cor sumiu dos rostos dos meus 2 filhos tão rapidamente que pensei que eles pudessem desmaiar. Mãe, o que você fez? Eu paguei todas as suas dívidas, eu disse simplesmente. O financiamento da moto do Ricardo, os cartões de crédito da Amanda, os financiamentos dos carros de vocês 2, tudo. Amanda agarrou o braço de Ricardo. Espere, isso é uma boa notícia, certo? Mãe, obrigada, eu não as paguei como presentes, querida. Recostei-me na cadeira, sentindo-me mais poderosa do que em anos. Eu comprei todas as suas dívidas dos seus credores, cada uma delas. Ricardo estava fazendo cálculos rápidos na cabeça. Você não pode fazer isso. Existem leis sobre empréstimos predatórios, exploração familiar. Na verdade, não há leis contra a compra de dívidas legalmente constituídas, mesmo de membros da família. Eu pesquisei minuciosamente. Meus advogados me garantem que isso é completamente legal. Incomum, talvez, mas legal. João estava me olhando com uma mistura de admiração e preocupação. Vovó, o que isso significa? Significa, meu querido, que sua mãe e seu tio agora devem a mim, em vez de a seus vários credores. E ao contrário dos bancos e das empresas de cartão de crédito, tenho sentimentos muito específicos sobre devedores que consideram seu credor um fardo. A voz de Amanda era quase um sussurro. Quanto devemos a você? Ricardo, sua dívida total que eu comprei chega a R$235 mil. Amanda, a sua é de R$280 mil. Consultei meus papéis. Além dos R$300 mil que vocês 2 pegaram emprestado de mim ao longo dos anos e que nunca foram pagos. Total geral. Ricardo me deve R$385 mil. Amanda te deve R$430 mil. Ricardo sentou-se com força no meu sofá. Quase R$400 mil? Isso é impossível. Mais os novos termos que implementei como sua credora, 24% de juros anuais, com juros compostos mensais, sem pagamentos mínimos, saldo total devido em 30 dias, ou eu inicio os processos de cobrança legal. Não temos esse tipo de dinheiro, disse Amanda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. A conta poupança do Ricardo tem R$5 mil. A da Amanda tem cerca de R$3 mil. Eu tinha feito minha lição de casa. O que nos leva às suas opções? Que opções? Perguntou Ricardo desesperadamente. Vocês podem liquidar seus bens. Ricardo, venda a moto. Isso deve render uns R$60 mil se tiver sorte. Amanda, venda seu carro e compre algo mais barato. Talvez economize uns R$50 mil. Vocês 2 podem arrumar segundos empregos. Eu estava listando os itens nos meus dedos. Isso talvez cubra 1/3 do que vocês devem. Tem que haver outra maneira, implorou Amanda. Na verdade, há. Sorri docemente. Vocês podem pedir ajuda à família. Afinal, a família se apoia, certo? Foi o que vocês me disseram que eu deveria fazer. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. Mãe, por favor. A voz de Ricardo quebrou. Eu sei que erramos, eu sei que te tratamos mal, mas nós somos seus filhos, podemos consertar isso. Podem? Porque estou esperando há anos que vocês consertem as coisas, e em vez disso, vocês só pegaram mais. Amanda de repente teve uma ideia. Mãe, e se trabalhássemos para você? Poderíamos ser seus assistentes, ajudar a gerenciar suas finanças, cuidar da casa. Quase senti pena dela. Quase. Amanda, minha querida, você quer trabalhar para mim? Mantive minha voz gentil, como se estivesse explicando algo para uma criança. A mesma filha que me disse que meus problemas de saúde não eram da sua conta quer de repente se tornar minha cuidadora? Ricardo estava fazendo ligações frenéticas, tentando encontrar alguém que pudesse lhes emprestar dinheiro. Eu o observei com interesse distante, como se observasse um experimento científico. Ricardo, para quem você está ligando? Perguntei durante uma pausa entre suas tentativas frustradas. Qualquer um que possa nos ajudar. Nossos amigos, família, pessoas do trabalho. E o que você está dizendo a eles? Ele parou, percebendo a armadilha. Estou dizendo a eles que precisamos de ajuda financeira, assim como eu precisei de ajuda com meus remédios. Assenti pensativamente.
Eu me pergunto quantos deles dirão para vocês se virarem sozinhos. João ficou quieto durante toda essa troca, mas agora ele falou: Mãe, tio Ricardo, por que vocês simplesmente não pedem desculpas? Desculpas de verdade, não apenas porque foram pegos. Ricardo parou de discar e olhou para o sobrinho. Eu sinto muito, João. Nós dois sentimos. Sentem muito pelo quê, especificamente? Perguntei. Quero ouvir vocês dizerem. Sentimos muito por não te ajudar quando você pediu. As palavras de Ricardo saíram lentamente, como se estivesse arrancando dentes. E por pegar seu dinheiro sem pagar de volta ao longo dos anos. Amanda interveio. E por dizer coisas ruins sobre você pelas suas costas. Esquentando. O que mais? Os ombros de Ricardo caíram. Por planejar te declarar incapaz para que pudéssemos controlar seu dinheiro. E por discutir o quanto nossas vidas seriam mais fáceis se você morresse. As palavras saíram em uma corrida, como se ele estivesse arrancando um curativo. Assenti com a aprovação. Muito bem. Agora foi tão difícil assim? Isso significa que você vai nos ajudar? Perguntou Amanda, esperançosa. Ajudá-los a quê? Pagar dívidas que vocês legitimamente devem? Por que eu faria isso? Inclinei a cabeça. Amanda, quando precisei de ajuda com meus remédios, o que você me disse? Seu rosto se contraiu. Eu te disse para se virar. Exatamente. Então agora estou dizendo a mesma coisa a vocês dois. Se virem. O telefone de Ricardo tocou e ele atendeu desesperadamente. Alô? Sim, é Ricardo Oliveira. Uma pausa. Não estamos pedindo dinheiro para drogas ou jogos de azar. Precisamos de ajuda com dívidas legítimas. Outra pausa, mais longa desta vez. Como assim? O que eu fiz para merecer ajuda? Sou da família. Eu podia ouvir a voz do outro lado ficando mais alta. Ricardo afastou o telefone do ouvido. Eles desligaram, disse ele, incrédulo. Que estranho, comentei. Família se recusando a ajudar a família necessitada. Quem faria uma coisa dessas? Mas eu não tinha terminado minha lição ainda. A melhor parte ainda estava por vir. Ricardo, Amanda, tenho uma confissão a fazer. Levantei-me e fui até minha cozinha, voltando com uma garrafa de espumante que estava gelando na minha geladeira. Tenho planejado este momento por 3 semanas e acho que pede uma celebração. João me observou estourar a rolha com facilidade praticada. Vovó, o que você está comemorando? O fato de que sua mãe e seu tio estão prestes a aprender a lição mais cara de suas vidas. Servi uma taça para mim e a ergui em um brinde. A lealdade familiar, que seja valorizada por aqueles sábios o suficiente para apreciá-la. Mãe, do que você está falando? Perguntou Amanda. Sentem-se vocês dois. Quero contar a vocês sobre o resto dos meus planos. Acomodei-me de volta na minha cadeira com meu espumante. Vejam bem, comprar suas dívidas foi apenas o começo. Ricardo segurou a mão de Amanda. O que você quer dizer com o começo? Bem, Ricardo, lembra do seu amigo Marcelo do banco? Aquele para quem você tem contado sobre minha suposta demência? Bebi meu espumante lentamente. Acontece que o Marcelo fez uma pesquisa sobre minhas finanças quando ouviu que você poderia precisar de ajuda com os processos de curatela. Ricardo ficou muito quieto. Que tipo de pesquisa? O tipo que envolve registros públicos, bancos de dados de vencedores de loteria e declarações financeiras. Marcelo descobriu algo muito interessante. Fiz uma pausa para efeito. Ele descobriu sobre minha vitória na loteria. Não, sussurrou Amanda. Ah, sim. E o Marcelo, sendo o cidadão exemplar que é, contatou várias pessoas no banco para compartilhar esta informação fascinante. Eu estava apreciando completamente o horror deles. A esta altura, todos em seus círculos profissionais sabem que a mãe de Ricardo e Amanda Oliveira ganhou 300 milhões de reais e eles estavam tentando declará-la incapaz para roubá-la. O rosto de Ricardo ficou completamente branco. Eles não sabem a história toda, sabem?
porque a história que eles ouviram é que uma mãe amorosa ajudou seus filhos financeiramente por anos, ganhou na loteria e, em vez de serem gratos, eles conspiraram para interná-la para que pudessem roubar seu dinheiro. Dei outro gole. Como você acha que isso está pegando nos seus locais de trabalho? Amanda estava chorando de novo. Mãe, o emprego do Ricardo, minha reputação, todos vão pensar exatamente o que deveriam pensar, interrompi, que vocês dois são pessoas gananciosas e ingratas que tentaram se aproveitar de sua mãe idosa. João estava me olhando com algo próximo à admiração. Vovó, você orquestrou tudo isso, não foi? Orquestrou é uma palavra tão dramática. Eu simplesmente permiti que sua mãe e seu tio mostrassem suas verdadeiras cores, e então me certifiquei de que as pessoas apropriadas soubessem disso. Sorri para meu neto. João, você gostaria de saber o que está herdando? Seus olhos se arregalaram. Tudo? Cada centavo. Mas mais importante, você está herdando algo que sua mãe e seu tio nunca mais terão. Levantei minha taça mais uma vez. Um membro da família que confia em você completamente. Ricardo e Amanda estavam prestes a descobrir que o dinheiro era o menor de seus problemas. Os documentos do fundo foram assinados esta manhã, continuei, saboreando cada palavra. João recebe tudo quando eu falecer, mas há mais. Também estabeleci um fundo universitário que pagará por sua educação até a pós-graduação e uma mesada que garante que ele nunca terá que se preocupar com dinheiro enquanto estiver estudando. João estava sem palavras, mas Ricardo encontrou sua voz. Mãe, você não pode simplesmente nos cortar completamente. Nós somos seus filhos. Vocês eram meus filhos, corrigi gentilmente. Agora vocês são apenas pessoas que por acaso compartilham meu DNA e meu sobrenome. Ser família exige mais do que biologia, Ricardo. Exige amor, respeito e decência humana básica. Amanda estava hiperventilando. E nossos futuros? Não temos nada agora. Vocês têm exatamente o que me deram quando precisei de ajuda. Eu disse simplesmente. Nada. Fui até minha escrivaninha e peguei um último documento. No entanto, não sou completamente sem coração. Fiz arranjos para vocês dois. A cabeça de Ricardo se ergueu. Que tipo de arranjos? Eu arranjei empregos para vocês. Entreguei-lhe o papel. Ricardo, há uma vaga para lavar pratos na lanchonete do seu antenor, onde eu costumava fazer turnos duplos para pagar sua faculdade. Salário mínimo, mas trabalho honesto. Ricardo olhou para a ficha de emprego como se estivesse escrita em uma língua estrangeira. E Amanda? Falei com o gerente do supermercado local. Eles precisam de alguém para o turno da noite. Repondo o estoque. Novamente, salário mínimo, mas é um emprego. Você quer que a gente trabalhe em empregos de salário mínimo? A voz de Amanda era estridente. Eu quero que vocês entendam o que é trabalhar por cada real, enquanto as pessoas que você ama te tratam como se você não valesse nada. Sentei-me de novo, sentindo-me mais leve do que em anos. Considere isso uma formação de caráter. João finalmente encontrou sua voz. Vovó, isso é... Eu não sei o que dizer. Diga que você usará este dinheiro com sabedoria. Diga que você se lembrará que a riqueza não o torna melhor do que outras pessoas. Apenas lhe dá mais responsabilidade de ser gentil. Estendi a mão e apertei a dele. Diga que você nunca tomará a família como garantida da maneira que sua mãe e seu tio fizeram. Eu prometo. Ele sussurrou com lágrimas nos olhos. Ricardo fez uma última tentativa desesperada. Mãe, por favor, faremos qualquer coisa. Nós te pagaremos cada centavo. Pediremos desculpas publicamente. Nós... Ricardo, pare. Levantei a mão. Você fará essas coisas porque foi pego, não porque está arrependido. Há uma diferença. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim que cuidei por 30 anos. Sabe o que é engraçado? Se vocês tivessem apenas me ajudado quando eu pedi, se tivessem mostrado até mesmo a bondade básica a alguém que lhes deu a vida, nada disso teria acontecido.
Eu teria compartilhado minha fortuna de bom grado. Podemos começar de novo, implorou Amanda. Podemos ser a família que você quer que sejamos. Virei-me e olhei para estas duas pessoas que criei, que compartilharam meus feriados, que tomaram meu dinheiro e meu amor como garantidos por tantos anos. Não, eu disse simplesmente. Vocês não podem, porque eu finalmente aprendi algo importante. Você não pode comprar amor, mas com certeza pode colocar um preço na ganância, e vocês dois me mostraram exatamente qual é esse preço. João se levantou e me abraçou com força. Obrigado, vovó, por tudo, pelo teste, pela lição, por confiar em mim. Enquanto Ricardo e Amanda saíam da minha casa pela última vez, senti algo que não experimentava há anos. Paz completa. Meu neto tinha tudo o que precisava para um futuro brilhante, e eu havia aprendido que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir que as pessoas que tomam seu amor como garantido continuem a fazê-lo. A loteria me deu dinheiro, mas meus filhos me deram algo muito mais valioso: o conhecimento de quem realmente merecia minha confiança. E isso, meus amigos, valeu cada centavo. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.